Bom dia. Nós estamos aqui nesta manhã para meditarmos num estudo bíblico da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses. Vamos estudarmos esta carta, versículo por versículo. Primeiramente, vamos dar uma introdução sobre esta carta. Como já dissemos, acreditamos ser Paulo o escritor humano dessa carta. Eu creio na inspiração divina da Bíblia, ou seja, que toda a Bíblia Sagrada, ela nos foi dada por Deus, mediante o Espírito Santo que inspirou os autores humanos das Sagradas Escrituras. 2 Timóteo 3,16 nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. O termo grego theopneustos nos fala de algo que foi soprado por Deus, dado por Deus aos escritores bíblicos, ou seja, toda a Escritura ela nos foi dada por Deus. Mas Paulo é o escritor humano, pois a Bíblia Sagrada ela é a revelação de Deus para a humanidade. E assim sendo, Deus usou o próprio homem para transmitir a sua revelação, a sua palavra. A data provável desta carta é o ano 62, 63 depois de Cristo. Tema desta carta: a alegria de viver por Cristo. A alegria de viver por Cristo, de viver com Cristo, de viver em Cristo. Este é o tema da carta do apóstolo Paulo. Introdução. Estudaremos neste livro a carta de Paulo aos Filipenses. Veremos muitos ensinamentos práticos do amado apóstolo aos crentes de Filipos. Porém, no decorrer de nosso estudo, daremos ênfase ao tema predominante da carta, a de uma alegria constante e profunda, a alegria de viver por Cristo. Então, nós vamos estudar nesta carta aos Filipenses muitos temas, muitos ensinamentos, muita coisa boa, interessante, que vamos aprender com o amado apóstolo Paulo. Mas o tema principal que encontramos em toda essa carta é a alegria de viver por Cristo. O tema da alegria percorre toda esta carta. A palavra grega para alegria, cara ou kairo, ela aparece em torno de 16 vezes nesta epístola e é traduzida como regozijo, gozo e outros sinônimos. Mas a mensagem é a de uma alegria constante e profunda. Então, esse termo grego, kaira ou kairo, aparece aí em torno de 16 vezes. A tradução que eu tenho aqui, a tradução da Bíblia Thompson, que é a tradução Almeida Contemporânea, ela já traz o significado, a tradução de alegria. E é essa tradução e Almeida Revista e Corrigida e outras traduções que nós vamos usar. Mas normalmente nós encontramos esse significado, regozijo, alegria, gozo, no sentido de alegria espiritual, de uma alegria verdadeira que vem da parte de Deus. Então, a de uma alegria constante e profunda, uma alegria constante. Imagine
que esta carta aos Filipenses é uma das chamadas cartas da prisão, porque Paulo escreveu esta carta estando aprisionado. E mesmo estando numa prisão, neste momento em que escrevia esta carta, ele demonstra alegria ao servir ao Senhor Jesus Cristo. Então, para Paulo, a alegria cristã era uma alegria constante, uma alegria profunda. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, nesta epístola, Paulo trata de 3 problemas menores em Filipos. Primeiro, o desânimo dos crentes ali por causa da prisão prolongada de Paulo. Filipenses 1:12 a 26, Paulo trata desse assunto. Havia um desânimo, podemos até dizer um princípio de tristeza, no coração dos crentes filipenses por causa da prolongada prisão de Paulo. Então, Paulo exorta eles a servir ao Senhor com alegria, e Paulo vai demonstrar, ao decorrer desta carta, que havia um propósito divino na sua prisão e que ele mesmo estava consciente, estava alegre, estava certo de que estava dentro da vontade de Deus. Por isso não deveria haver desânimo e nem tristeza entre os crentes filipenses por causa da prisão do apóstolo Paulo. Segundo ponto, pequenas sementes de discórdia entre 2 mulheres da igreja. Filipenses 2:2 a 4 nos fala de 2 mulheres que estavam com uma pequena discórdia. Havia ali uma situação desagradável e Paulo então orienta nessa carta também, aproveita para orientar essas mulheres e os demais membros da Igreja do Senhor em Filipos a viverem em unidade, em amor, em humildade. Terceiro é a ameaça de deslealdade sempre presente entre as igrejas por causa dos mestres judaizantes e dos crentes de mentalidade terrena. No capítulo 3, mais precisamente, Paulo trata desse assunto. Os mestres judaizantes eram aqueles judeus, alguns até convertidos em certo sentido ao cristianismo, e eles apregoavam, entre outras coisas, que os novos convertidos, os cristãos, eles deveriam observar toda a lei mosaica, inclusive, na maioria dos casos, a observância da circuncisão física. Então, Paulo vai combater esse ensino, esse pensamento também nesta carta. Imagine você, esses judaizantes, nós olhando Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, nós observamos que eles perseguiam o apóstolo Paulo. Aonde Paulo ia, ele encontrava judaizantes, que tentavam prejudicar o seu ministério, mais precisamente a pregação do Evangelho da graça, da salvação pela fé, pela graça, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Paulo estando preso, imagine como eles não iriam aproveitar essa situação para então disseminarem ainda mais as suas heresias na igreja de Filipos. Então, Paulo trata desse assunto e também trata então da questão dos crentes de mentalidade terrena. Sempre houve e sempre haverá na igreja os crentes de mentalidade terrena. E nós mesmos, se não tomarmos cuidado, muitas vezes demonstramos ou adquirimos uma mentalidade terrena. E Paulo ensina que devemos então ter uma mentalidade espiritual, uma mentalidade celestial, uma disposição mental bíblica, cristocêntrica, uma disposição mental espiritual, celestial, voltada para as coisas
celestiais. Então, esses assuntos nós vamos tratar, na verdade, aprender juntos, meditarmos nesses textos maravilhosos. Então, em meio a esses três problemas, dificuldades em potencial, temos os ensinos mais ricos de Paulo sobre a alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Então, voltamos a ressaltar que em meio a toda essa problemática, toda essa dificuldade, nós encontramos Paulo demonstrando, pregando e ensinando sobre uma alegria em meio a todas as circunstâncias da vida. Nós passamos por diversas circunstâncias difíceis, problemáticas, enfermidades, entre outras coisas, sofrimento, perseguição por causa do Evangelho. Mas em tudo isso, podemos ser alegres, se regozijar, principalmente no sentido espiritual, alegria espiritual, em Cristo Jesus. Também a humildade e serviço cristãos. Dentro de toda essa problemática, tendo essa alegria constante e profunda, nós devemos servir a Cristo, servir a igreja onde estamos inseridos, servir a nossa comunidade, servir a nossa família, servir ao nosso empregador com humildade. Mais precisamente no capítulo 2, Paulo vai tratar sobre a humildade, dando o maior exemplo do maior mestre, que foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já na sua encarnação, ao se tornar homem, ele já demonstrou humildade. Mas em toda a sua vida terrena, Jesus Cristo foi exemplo de humildade. Por isso ele próprio, o próprio Jesus, ele nos diz em São Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vamos aprender também nesta carta sobre esse tema tão importante e maravilhoso que é a humildade cristã. E, por último, o valor incomensurável de conhecer a Cristo. O valor incomensurável, que não tem como você somar, medir este valor, porque é muito grandioso, muito glorioso, você conhecer a Cristo. E Paulo vai tratar deste assunto. É evidente que Paulo, ele já conhecia a Cristo, a igreja de Filipos também já conhecia a Cristo, mas havia a necessidade de continuar neste crescimento, podemos assim dizer, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquilo que Pedro também diz em sua carta: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, durante o estudo dessa carta, iremos nos aprofundar nesses temas, dando ênfase à alegria diante dessas circunstâncias. Que Deus os abençoe e na próxima oportunidade estaremos então falando sobre a cidade e a comunidade de Filipos.